Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para ter o seu coração. Uma mensagem que está no livro de Números, versículo 22, do 21 em diante. Quando Deus quer falar, até a jumenta prega. Eu quero falar aqui sobre a história de Balaque, Balaão e a jumenta. É uma das narrativas mais interessantes do Antigo Testamento. Ela revela como Deus usa meios improváveis para impedir o erro, confrontar a cobiça e ensinar a obediência. Balaão, um profeta contratado por Balaque, que era rei de Moabe, para amaldiçoar Israel, descobre que o dom de Deus não pode ser manipulado por interesses humanos. Sua jumenta, movida por discernimento espiritual, enxerga o anjo do Senhor antes dele e se torna um instrumento da correção divina. Maravilhoso, né? Balaque é o medo que corrompe as decisões. Ele foi rei de Moabe, ele representa o medo dos inimigos do povo de Deus. Ele viu os israelitas derrotando reis poderosos e ficou aterrorizado com a possibilidade também de ser vencido. E em vez de buscar a conhecer a Deus, ele opta por manipular o espiritual, tentando contratar um profeta para amaldiçoar o que Deus havia abençoado. Esse é o retrato de muitos que, por medo, tomam decisões espirituais erradas, né? O medo, sem fé, nos leva a buscar soluções humanas para problemas que só Deus pode resolver nas nossas vidas. O profeta Balaão, ele vendeu o seu dom. Ele conhecia o poder de Deus, mas o seu coração estava dividido. Ele consultava o Senhor, sim, porém ele desejava a recompensa oferecida por Balaque. O texto revela que Deus permitiu que ele fosse, mas a permissão não significava a aprovação. Deus não aprovava esse tipo de atitude. Balaão representa aqueles que conhecem a vontade de Deus, mas tentam negociar com ela. O seu erro foi colocar o lucro acima da obediência, transformando o seu ministério em mercadoria. E quantos nos dias de hoje estão dispostos a falar o que agrada, em vez de proclamar o que Deus manda, né? Porque hoje virou moda você ir nas igrejas ou em reuniões e a gente ouvir só palavras de conforto, palavras como que chama? Aquelas palavras motivacionais, né, que te agrada por um certo momento, mas é vazia. A única palavra verdadeira que preenche nossas vidas é a palavra de Deus. E agora eu quero falar sobre a jumenta, a voz que vem do improvável. Quando Balaão parte para amaldiçoar Israel, Deus envia um anjo para bloqueá-lo. A jumenta sensível ao mundo espiritual, porque os animais têm essa sensibilidade, muitos deles. Então a jumenta vê o anjo e se desvia 3 vezes. Balaão, cego espiritualmente, a fere com raiva. Então o Senhor abre a boca do animal e ela fala repreendendo o profeta. É uma cena surpreendente. Um homem chamado por Deus não ouve, mas o animal sim. E a jumenta acaba se tornando o símbolo da fidelidade diante da cegueira espiritual. Quando o homem ignora a voz de Deus, até o improvável se torna mensageiro dos céus. O anjo é o limite da desobediência. O anjo do Senhor estava no caminho com uma espada desembainhada, mostrando que Deus não permitiria que Balaão seguisse impunemente. A intervenção divina foi um ato de misericórdia. Balaão poderia ter sido morto, mas Deus o impediu. O anjo revela que mesmo quando insistimos em caminhos errados, o Senhor ainda busca nos deter por amor. Deus não apenas nos impede de cair, meus irmãos, mas também nos confronta para corrigir a nossa direção. E o que mais tem hoje são pessoas sem direção ou com direcionamento errado. Por quê? Porque nós ouvimos as vozes das pessoas. Você percebeu que são bilhões de vozes nos nossos ouvidos? Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor, amém?
Então a voz de Deus ainda fala. Essa narrativa mostra que Deus continua falando mesmo quando o homem não quer ouvir. Ele pode usar pessoas simples, circunstâncias inesperadas ou até algo improvável para nos despertar, né? Balaão ilustra o perigo de um coração dividido. Balaque, o poder destrutivo do medo. E a jumenta, o canal inesperado da verdade. Amém? A voz de Deus é soberana, meus irmãos, e inconfundível. E quando Ele quer falar, nada pode silenciar a sua mensagem. Então, a conclusão que nós temos disso tudo é que Balaque tentou comprar o favor divino. Balaão tentou negociar com a consciência e a jumenta. Ensinou aos dois que Deus não se deixa manipular. O Senhor usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. O verdadeiro profeta é aquele que fala o que Deus manda, mesmo quando não é conveniente. Que aprendamos com essa história a discernir a voz do Senhor e a obedecer, mesmo quando a vontade divina contraria os nossos desejos, porque sempre está contrariando, porque quem está sempre no caminho errado somos nós. Amém? Então vamos buscar o mundo espiritual, o reino de Cristo, porque esse mundo humano está completamente caído, já está às avessas. E creio eu que Jesus já está às portas realmente, e não é falando, repetindo uma mensagem de muitos. É só você olhar ao seu redor e ver o que tem acontecido, mas olhe com os olhos espirituais e não com os olhos humanos, porque os nossos olhos humanos, para os nossos olhos humanos, tudo está na normalidade. Mas quem vê espiritualmente sabe realmente o que está acontecendo, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, receba nosso louvor, nossa adoração, gratidão por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por trazer um ensinamento, mostrando as diferenças, Senhor, entre o medo, entre a corrupção e entre a realidade que Deus traz para nossas vidas. Não importa como e nem por quem. Nosso Deus está sempre falando. Como é bom ser ovelha e conhecer a voz do pastor diante de uma multidão de vozes. Como é bom estar ao seu lado e andar na tua presença assim como Enoque andou. É um privilégio hoje, o maior privilégio que nós temos na vida, Senhor, é andar na tua santa presença. Peço que abençoe o nosso dia, o nosso final de semana que se aproxima. Que todas as famílias, que todo o lar, aonde essa oração chegar, receba a bênção do Senhor, a paz, a alegria, a continuidade numa vida espiritual, sem perspectivas de aborrecimentos do mundo, Pai, que tem nos tirado a concentração diante do Senhor. Abençoe nosso dia, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?